E agora? O que esperar do franqueador? O Márcio, ele é gerente executivo da Coriburi, diretor de projetos especiais da ABFI, ele é mestre em Linguística pela UERJ, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e especialização em Gestão de Franquias pela ESPM. Márcio, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho e não tem um problema no protocolo, se vocês quiserem interromper e perguntar alguma coisa, tá? Então, se eu não estiver falando e vocês quiserem falar alguma coisa, levanta a mão, porque a gente conversa e não precisa deixar todas as perguntas para o final, tá? O objetivo mesmo é a gente esclarecer as dúvidas de vocês conforme a apresentação for passando. Se não tiverem dúvidas, no final eu abro para vocês perguntarem. Então vamos lá, vamos começar. Esse é o tema da nossa conversa hoje, né? Comprei uma franquia e agora, o que esperar do franqueador? Então, só para estar todo mundo na mesma página, eu trouxe só uma definição do que é franquia, né? É uma franquia empresarial, um negócio cujo modelo de operação é copiado e transferido para outro ponto comercial com autorização de quem detém os direitos e criou aquele modelo inicial. Então, uma franquia é basicamente um ponto de distribuição do franqueador. Ele vê no formato de franquia a melhor forma dele expandir, né? Ele tem várias opções, própria, um licenciado, e ele decide criar uma franquia. Aqui também são duas definições básicas, né? O franqueador, que a gente vai estar falando aqui, a maior parte do tempo é a empresa que vendeu a franquia para vocês, tá? Então ele é o proprietário da marca. E o franqueado é aquela pessoa física que vai lá e compra uma unidade ou algumas unidades daquela marca para a operação. Para a gente não ficar aqui só eu falando, eu trouxe uma dinâmica. Eu vou pedir que vocês peguem o celular, por favor. E acessem esse site aqui. https://menti.com. Podem ir com calma. Vou fazer igual aquele atendente eletrônico do banco. Vai com calma, abre o aplicativo, eu estou esperando. Então podem ir com calma que eu estou esperando. Alguém já conseguiu acessar o site? Quando vocês acessarem, vai pedir um código, é esse código que está aí. Foi ali. Tem uma pergunta aí? Qual é a pergunta? Isso. E aí eu queria que vocês respondessem em uma ou duas palavras. Eu não sei se, acho que tem campo para duas respostas, né? Na visão de vocês, quais são os papéis de um franqueador? Vocês podem mudar para outra tela, por favor? Não, lá atrás, tá? Ok? Todo mundo conseguiu responder? Vou dar mais um minuto. Vamos lá. Então vamos ver o que vocês responderam e estão respondendo aí, né?
A palavra mais forte que está aí no meio é suporte, né? Depois a gente vai ver se o que vocês falaram vai bater com o que eu vou falar, tá? Eu aprendi essa técnica numa reunião hoje, 10 horas da manhã. Eu tive uma reunião com o iFood, a gente tem um grupo de movimento tech, e aí eles fizeram, copiei rapidamente, aprendi e trouxe para cá. Então, eu nem sabia se ia funcionar, ainda bem que funcionou. Então, os papéis do franqueador. A gente tem aí suporte, modelo também é uma palavra forte, que está junto com know-how, transferência de know-how, repassar know-how, é uma palavra também muito forte. Orientar, auxiliar, ensinar, apoiar, dar suporte, ensinar, treinar, prestar suporte, ensinar o modelo, fazer a expansão da marca. Então, aí a gente tem relacionado à marca, né, a expansão, a importância da marca. Que mais de marca? Marca mesmo, cuidar da marca de uma forma geral, né? E organização, ou então a gente está falando de ter um processo, né? Um modelo, organização está ligado a modelo, orientar. Ok. Então, nós temos aí umas 4 áreas, né, diferentes. Suporte, modelo, know-how, treinamento e marca, né? Pode voltar, por favor, para a apresentação. Então, antes de eu entrar exatamente, né, na parte dos papéis do franqueador, existem alguns princípios que são básicos, tá? O franqueador ele vai precisar ter um modelo de negócio aprovado. Isso parece clichê, mas não é. Tem gente que franquia ideia. Aí você vai ver quantas unidades você tem. Nenhuma. É só uma ideia, né? E tem gente que compra, tá? Ele precisa ter um conhecimento do negócio, então é bom vocês entenderem quem é essa pessoa, qual a história dela, como que aquele negócio foi construído. Ele precisa ter uma marca conhecida ou com potencial. A marca não precisa ser conhecida. Todo mundo vai começar do nada algum dia, né? E tem muitas franquias que começam de uma unidade própria, então obviamente ela não é uma marca conhecida. Mas aí vocês precisam identificar um potencial naquela marca. E às vezes é até melhor você entrar numa marca que não é conhecida, porque geralmente é uma franquia que você consegue comprar por um preço mais baixo. Você está apostando naquilo junto com aquele empreendedor. E ele precisa ter empatia, e eu vou passar um pouquinho mais em cada ponto desse. Então, começando pelas responsabilidades do franqueador. Como vocês falaram, ele tem esse dever de fazer o conceito do negócio, estabelecer os padrões, os processos e as políticas. Então, vocês assinaram um contrato, né? Antes de assinar, tá? Pede para ver. Quais são os manuais? Qual é o tipo de treinamento que ele vai dar? O que está na COF? Que manuais são esses que estão ali? Tem o de implantação, tem de gestão da rede, tem um manual do dia a dia, da operação. Pede para ver, analisa, vê se não é uma coisa superficial, fake, ou se ele realmente tem os fluxos que vocês vão precisar para atuar no dia a dia. E o franqueador ele vai precisar ter isso tudo desenhado. Um problema que, às vezes, as pessoas querem franquear e tem uma ideia ou tem um negócio que não está formatado ainda e vão para o mercado que quem compra não tem nada, né? Então, antes de comprar, se certifiquem de que isso tudo que é parte inicial de qualquer negócio vai estar lá. O franqueador também tem esse dever de fazer uma seleção criteriosa dos franqueados. Tá? É responsabilidade do franqueador quem ele coloca para dentro da rede. Vou dar um exemplo aqui genérico. Eu não sou do mercado de alimentação, mas eu imagino que o mercado de alimentação deve ser um mercado bem assim, crítico em relação a isso. Porque se você tem uma marca e você cuida lá da tua loja, de toda a parte da higiene, tudo, e o franqueador pega uma pessoa que não tem perfil. É muito difícil para o franqueador dizer não.
Tá? A pessoa chega lá com um pacote de dinheiro, diz que quer comprar uma franquia. Muitos franqueadores têm realmente dificuldade de dizer, não aceito, você não tem um perfil. Mas muitas vezes ele já vê que aquela pessoa não tem um perfil. E isso, às vezes, numa simples busca no Google. Tá? Você joga o nome no Google, aparece um histórico ali que é pavoroso. E o cara, às vezes, bota aquele franqueado para dentro, ele vai estar na mesma rede que vocês, sob ali a mesma marca. Se ele fizer alguma coisa na loja dele que manchar a marca, vai manchar a rede toda. Tá? Então, o franqueador, depois que vocês comprarem uma franquia, e é claro que isso é com muito diálogo, né, sempre, mas vocês vão precisar entender, né, e deixar claro para ele o que é esperado dele. É responsabilidade dele fazer uma seleção criteriosa da rede, porque senão todo mundo sai prejudicado. E aí não é só ele, é todo mundo que comprou, e a marca pode ir para o ralo de um dia para o outro, dependendo do problema que acontecer. Ele tem que oferecer os treinamentos e capacitação, eu acho que isso veio forte aí, é esperado de todo mundo, então procurem entender, né, quais são os treinamentos que são oferecidos, o que está na COF, o que está escrito, né? Conversem com outros franqueados da rede para entender como que é a parte de treinamento. O que ele dá de treinamento regularmente? Ele cumpre o que ele promete? Ou o que ele faz não está condizente com o que ele está prometendo. Tá? Se vocês ainda não compraram uma franquia, investiguem bem. E depois que vocês compraram, se vocês investigaram, e se isso está escrito, isso é um compromisso, vocês vão ter que cobrar e vão poder cobrar, porque é responsabilidade dele isso. Ele está vendendo para vocês isso e ele vai ser remunerado por isso. Às vezes existe um conflito, tá? Entre a quantidade de treinamentos que o franqueador dá e que o franqueado acredita ser o ideal. Tá? Esse é um conflito muito comum de a rede, muitas vezes, exigir mais e mais do franqueador. Então, é importante entender também que vai existir um limite do nível de treinamento que esse franqueador vai poder dar. Tá? Mas na conversa com a rede, antes de comprar a franquia, vocês já vão perceber se isso está sendo suficiente ou não. Outra responsabilidade dele é fazer a supervisão da rede. Né? Então ele tem que ter pessoas para fazer essa supervisão. É como eu falei, se você tem uma maçã estragada dentro do cesto, estraga todas. Né? Então, se você tem uma manchinha ali na tua marca e a plaquinha que está lá da mesma marca que você usa, aquilo vai parar na mídia, aquilo vai parar nas redes sociais, viraliza. Hoje é tudo muito rápido. Né? Então, o franqueador ele tem essa responsabilidade de cuidar, de ter mecanismos para evitar que problemas sérios aconteçam, tá? Independente de qual seja o segmento. Alguns segmentos são mais críticos, mas isso pode acontecer com qualquer rede, e a melhor forma vai ser a prevenção. Tá? Então, a supervisão vai garantir que os padrões estão sendo cumpridos. Tá? Hoje não se usa muito supervisão, a gente vai usar mais a consultoria de campo, mas a consultoria tem dentro dela um papel de supervisão também. Tá? O consultor vai lá para ajudar a desenvolver o negócio, mas, como eu falei, né, eu não sou de alimentação, mas nas redes de alimentação isso se torna ainda mais crítico, mais rígido, porque você é um setor regulado. Então, você precisa garantir que os padrões estão sendo cumpridos. Ter cuidado com a boa imagem da marca. Né? Então, esse tema ele é muito amplo. No joguinho de palavras lá que a gente fez, vocês podem voltar para mim só no jogo para a gente... pessoal lá do computador, pode voltar na outra tela para mim um segundo? Tá. Então, no jogo de palavras que a gente fez, eu vou voltar ali, que a gente fez não, que vocês fizeram, né? A gente vai voltar ali para a gente ver quantas coisas apareceram relacionadas à marca. Se vocês conseguirem, tá? Se não conseguirem, não tem problema, porque eu não tinha avisado que eu ia voltar.
Olha lá. Isso foi o que vocês criaram aqui, né, através do celular de vocês. Então, olha quanta coisa de marca aparece ali, ó. Trabalhar o marketing, ele tem que promover essa marca. Isso não fui eu que disse, foram vocês que disseram, tá? Então, ele vai ter que trabalhar o marketing, ele vai ter que cuidar da marca, né, e fazer a expansão. Porque um franqueador muito tímido, eu não quero ter muitas franquias, eu quero ter no máximo 5. Tudo bem, mas saibam que vai ser naquele nicho. Aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi para Volta Redonda, Resende, Angra, ninguém vai conhecer. E você vai estar restrito aqui. Então, a expansão é uma parte importante de vocês entenderem qual é a dimensão que essa marca vai tomar. Tá? O que mais vocês trouxeram de marca? Tá. Acho que está ok. Pode voltar, por favor. Então, a parte de marca vai desde a promoção aos cuidados com a marca em termos de expansão e em termos também de associação. Tá? Hoje, a gente tem aí as marcas migrando muito para o digital, né, cada vez mais, porque a vida de todo mundo está na internet. Vocês veem, todo mundo pegou seu celular e construiu aquilo ali em 1 minuto aqui. Então, está todo mundo conectado o tempo todo. E a moda hoje são os influenciadores. Eu estou dando um exemplo só. Se a marca pega um influenciador que tem uma mancha na história dele, acabou. Tá? Aquilo vai impactar toda a rede, pode ser que ela não se levante mais. Então, isso no passado não era tão forte. Né? Então, além do que a gente já conhece de cuidados com a marca, é entender que cara essa marca tem, que identidade ela tem, com quem ela fala, qual é o objetivo dessa marca no mercado, como que ela está posicionada na cabeça das pessoas e qual é o histórico dela. Tá? Se ela já é uma marca, enfim, consolidada, que vocês já conhecem, enfim, já há algum tempo está no mercado, é menos provável de vocês terem, nunca é impossível, tá? Pode acontecer com todo mundo, mas é menos provável de vocês terem um problema. Tá? Uma marca mais nova, essa seleção, esse cuidado vai ter que ser ainda mais forte aí no momento que vocês escolherem, porque depois vocês vão poder cobrar. Tá? É responsabilidade do franqueador ter o cuidado com a boa imagem da marca. Uma outra responsabilidade do franqueador é antecipar as tendências e inovar sempre. Tá? Nada pode... eu tenho um modelo de negócio. Há quanto tempo você está no mercado? Há 15 anos. Qual foi a evolução desse negócio? Como que está esse negócio hoje perante as mudanças que aconteceram recentemente? Todo mundo praticamente teve que se reinventar. Quem não se reinventou, morreu, ou vai morrer, ou está morrendo, porque tudo mudou. Né? No meu mercado de educação, a gente saiu muito do presencial para o online. Né? Eu fiquei 20 anos na cultura inglesa, era só presencial. A gente fazia tudo presencial. Hoje, a gente tem uma demanda para o online gigantesca. Hoje a competição mudou. A competição era presencial. Hoje a competição está fora do Brasil. Está um tal de um Cambly, que é um site que os professores estão espalhados pelo mundo, e você entra lá e faz a aula e pronto. Né? Então, como é que a gente vai reagir a isso? Se você não tiver um plano, se você não estiver acompanhando as tendências e tentando se antecipar, você vai morrer, a marca vai morrer e os franqueados juntos. Tá? Então, quando a gente fala de responsabilidades, o que esperar de um franqueador, eu já trabalho para franqueadoras há alguns anos. Né? Esse tipo de pauta precisa vir nas reuniões recorrentes de vocês. Porque vocês vão ajudar também o franqueador a estar atento a isso. Vocês vão ajudar ele, não é uma via de mão única. No meu último slide eu vou falar disso. Não é uma via de mão única. Então, vocês sabem, enfim, olha o mapa que vocês construíram. Vocês sabem tanto quanto eu.
na maioria desses aspectos. Então, se aproximem, porque se isso não acontecer, o problema vai se instaurar, aí vem uma crise. E a crise é briga, é horrível. Sai todo mundo perdendo. Tá? Então, levem uma pauta. Comprou uma franquia? Levem uma pauta. Vejam quem são os representantes. Vejam se o franqueador... Acho que é o meu próximo slide. Ah, não. Deixa eu voltar. Vejam se o franqueador estabeleceu canais de comunicação com a rede e se infiltrem nesses canais para que vocês possam ser ouvidos, para que vocês possam participar de uma forma colaborativa. Porque aí todo mundo sai ganhando. Aí é um mar azul. Tá? Quando isso não acontece, e às vezes não é nem de propósito, porque vocês estão cuidando do negócio de vocês, o franqueador está cuidando do dele, e aí quando veja, está a água esquentou e você morreu lá dentro cozido. Né? A história do sapo, que você bota o sapo dentro da água e vai esquentando, né? E ele não sente, morre, e quando você joga que a água está quente, ele pula. Né? Então, assim, não fiquem ali esperando. Né? Ajam de forma proativa e levem uma pauta para conversar com o franqueador sobre as responsabilidades dele. E quando a gente está falando de responsabilidades, a gente... de papéis do franqueador, a gente tem que entender que o franqueador também tem os seus direitos. Tá? E isso é muito importante, a gente ter essa transparência e a clareza como franqueado, de que o franqueador, ele vendeu uma marca, ele é remunerado por isso, mas ele tem suas responsabilidades e ele também vai precisar de uma parceria porque ele tem direitos, ele vai precisar exercer alguns direitos. Tá? E eu elenquei aqui alguns principais, como, por exemplo, receber informações sobre o desempenho da rede. A relação da franquia versus negócio próprio, às vezes ela é muito conflitante, porque no negócio, quando é próprio, você é seu, o balanço é seu, tudo, as informações, quanto vendeu, quanto não vendeu, é tudo seu. Quando você compra uma franquia, o franqueador vai precisar receber informações do seu desempenho. E aí, em diversos níveis, tá? Ele vai precisar que você colabore e isso vai fazer parte do todo. Isso que vai ajudar a rede também a ser saudável. Porque se ele não faz isso, daqui a pouco ele começa a ter um monte de loja fechando, pipocando e a rede acaba. Tá? Então, quando o franqueador pedir informações, vocês vão precisar ter essa clareza também, que é parte do papel dele e do direito dele de receber informações da franquia. Tá? Numa relação clara, já estabelecida assim, desde o início, não tem problema. Todo mundo entra sabendo que é assim e isso flui normalmente. O problema é quando o franqueador às vezes quer vender, aí ele não fala, aí depois que você comprou, aí começa uma enxurrada de exigências, de cobranças que são necessárias. Acredito que ninguém ia fazer isso por hobby, né? Mas causam um estranhamento. Então, entendam o que vai ser esperado de vocês, porque o franqueador vai precisar receber, sim, muitas informações, cada vez mais. A gente está na era dos dados, então cada vez mais as informações são preciosas. Não deveria, mas isso aqui é um motivo um conflito constante na relação franqueador-franqueado, né? O franqueador precisa deixar muito claro quais são as regras para receber taxas e royalties. Isso vai vir na COF, isso vai vir no contrato, vocês vão tirar dúvidas e tudo. Depois que vocês assinaram, vocês concordaram com aquilo. E ele vai ter o direito de fazer essa exigência. Tá? Então, avaliem bem antes, porque é papel do franqueador, até para manutenção da própria rede, receber uma remuneração pelo que ele fez, para que ele possa cuidar da marca, para que ele possa manter a equipe, para que ele possa expandir, para que ele possa ganhar dinheiro também, porque ele não está ali numa filantropia, ele também vai estar ali para ganhar dinheiro. Então é importante que vocês ganhem, obviamente, porque ninguém entra numa franquia, né, por qualquer outro motivo, mas é importante que o franqueador também tenha esse retorno. Então isso parece um clichê, né, quando é falado, porque é
é um ponto que todo mundo sabe, mas é importante dizer. É importante a gente entrar numa relação de franquia sabendo que isso é parte do negócio, que não deve ser uma questão enfim, para gastar energia depois. E o outro que eu já falei um pouco, ele vai precisar cuidar para que os padrões sejam seguidos, né? Franquia é muito sinônimo de padronização, de processos. Então, se ele estabeleceu os processos, se ele estabeleceu os padrões, ele vai precisar para que os franqueados sigam o que está combinado. E quais são as boas práticas, né, dos franqueadores? Então, ou que são práticas dos bons franqueadores? Porque existe mau franqueador também. O papel de vocês é descobrir quem é o mau e não comprar a franquia dele. Tá? Então, fiquem atentos, porque não é tudo, não é pasteurizado. Todo mundo com as mesmas práticas. Você vai ter de tudo. Tá? Mas a gente tem muita gente boa fazendo um trabalho excelente. Então, quais são as práticas dos bons franqueadores? E aí eu trouxe algumas aqui. Uma primeira é ter empatia. A gente passou por um momento agora com essa pandemia que os franqueados precisaram muito da empatia dos franqueadores. É claro que vai depender do caixa do franqueador, do bolso dele, mas vai depender da vontade. Tá? Eu falo isso como franqueador. A gente exerceu muita empatia. E eu vou dar só um exemplo, né? A gente está aqui, a Aline que trabalha comigo, mas nos 6 primeiros meses a gente não cobrou royalties, a gente deu material de graça para todos os alunos novos e renovados. A gente zerou a taxa, todas as nossas taxas de recebimento. Ficou 6 meses com receita zero. E teve retorno fantástico. Não fechei uma franquia durante a pandemia. Antes da pandemia, quando eu cheguei na Cold Buddy, tinha sido fechado 5 em 3 meses. Então, o franqueador ele vai precisar ter empatia. Nesse momento, num momento de falecimento de um familiar, num momento, o Mário estava falando aqui na outra apresentação, inundou a loja, pegou fogo, enfim, são vários momentos. É claro que é difícil de medir, eu não estou dizendo que isso é nem direito e nem responsabilidade, mas é uma boa prática. Então, antes de comprar a franquia, para quem ainda não é franqueado, conversem com outros franqueados. Já teve alguma coisa que foi feita pela rede, que auxiliou? Tem algum caso que você pode me contar? Porque isso já vai dar para vocês um cheiro de quem é essa empresa a que vocês estão se associando. Tá? Então, a empatia é fundamental nessa relação que não é das mais tranquilas. Tá? Mas quando você tem um franqueador com empatia, isso ajuda muito. Então, nas boas práticas, ele estabelece canais de diálogo com a rede. Então, eu mencionei lá, né, atrás, ele vai ter um comitê de marketing. Eu gosto de marketing, eu quero entender, eu quero cuidar melhor do negócio, eu quero estar envolvido, eu acho que eu posso contribuir. Ele vai criar um comitê de marketing, ele vai criar um comitê de produtos, ele vai criar um comitê de inovação. Se a rede for pequena, ele vai ter reuniões periódicas com todo mundo, porque aí cada um se representa e contribui, não tem necessidade de criar comitê ou conselho de franqueados. Em redes maiores é preciso dividir, porque não dá para ouvir 50, 60, 100, 200 pessoas juntas, então vocês precisam eleger representantes, mas ele vai ter canais de diálogo. E isso vai desde a resposta de um simples e-mail. Tá? Em outro momento, eu recebi franqueados de algumas redes que uma das principais reclamações é: não tem gente para responder e-mail. É uma coisa inacreditável. Como você compra um negócio, você manda um e-mail, você vai ter uma resposta 3 semanas depois? Então, entendam como que são esses canais de diálogo. Porque se não existirem, vocês devem ter um sinal amarelo aceso. Tá? Porque isso vai causar um prejuízo para a rede toda. E ele tem que manter uma equipe de apoio adequada ao tamanho da rede.
Tá? Então, por que eu coloquei adequado ao tamanho da rede? Cada negócio vai precisar de uma equipe de apoio de um tamanho diferente. Mas, por exemplo, vocês vão encontrar redes com um consultor de campo para 120 franqueados, 120 unidades. Isso, gente, não é uma boa prática. Já deixo claro aqui. Uma boa prática vai ser, se você tivesse, sei lá, 30 franqueados diferentes, talvez uma pessoa, no máximo. Daí para baixo, começa a ser uma boa prática. Passou disso, você já começa a ter perda de qualidade em fatores essenciais. No suporte a você, no teu atendimento, na supervisão da rede, na qualidade da rede, aí tudo começa a ir por água abaixo. Então, o franqueador ele vai precisar mostrar para você qual é a rede que ele vai ter da equipe de apoio para o negócio que você está comprando. E aí a gente tem o que não esperar de um franqueador. Tá? Nós falamos, então, das responsabilidades dele, nós falamos dos direitos que o franqueador tem, né? E falamos das boas práticas, né? Dos bons franqueadores, que não tem nem sim nem não. Mas o que a gente não pode esperar de um franqueador? Não espere que o franqueador faça o trabalho do franqueado. Esse é um ponto fundamental e às vezes dói. Tá? Mas é melhor ser transparente e sincero, porque na hora que estão vendendo, ninguém vai falar. Tá? Então, não, nós somos maravilhosos, nós damos todo o suporte, é uma coisa do outro mundo. Depois que vendeu, ele não vai. Existe uma parte que quem vai fazer é o gestor ou a pessoa que ele nomeou para estar lá. Tá? Há um tempo atrás, as redes, até existem redes, né, que exigem que o operador seja o dono. Né? Esse é o mundo ideal, mas também não é garantia, tá? Não é garantia. Mas geralmente, se você comprou, investiu um dinheiro da vida ali, você vai fazer acontecer, tá? Mas não dá para. Existem situações que é o próprio franqueado que vai ter que fazer a seleção da equipe, o dia a dia, aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado, né? E isso é cada vez mais verdadeiro. Ele vai precisar te dar o apoio para que você chegue lá, mas ele não vai fazer o trabalho pelo franqueado. Uma outra questão que muitas vezes não fica clara é que o franqueador ele não vai fazer o marketing local. Muitas marcas elas recolhem uma taxa de marketing, né? Ou às vezes não recolhem, mas já está embutido nos royalties, mas todo mundo paga. Esse dinheiro, né, desse fundo de marketing, ele é destinado a todas as ações institucionais. Então, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai colocar do bolso dele no início, provavelmente, e ele vai criar a campanha, ele vai fazer o marketing institucional. O que é o marketing institucional? É uma campanha que vá abranger toda a rede. Agora, eu moro em Teresópolis. E eu paguei esse ano R$3.000 de fundo de marketing, eu quero que seja investido aqui. Não é assim que funciona. O fundo de marketing ele vai ser feito para toda a rede, ele vai desenvolver o filme, ele vai pagar a agência, ele vai disponibilizar as peças para vocês trabalharem. Agora, o marketing em Teresópolis, ele pode até fazer uma coisa digital, botar um outdoor, vai depender do tamanho da rede. Vai para televisão, dependendo do franqueador, mas eu quero fazer um evento na praça de Teresópolis. É o franqueado que vai fazer. Ah, mas eu quero pegar o dinheiro que eu paguei no fundo para fazer o evento. Não é assim que funciona. Tá? Então, quando vocês entram no negócio, vocês têm que esperar que o franqueador cuide da marca e do marketing institucional. O marketing local é um papel do franqueado, não está no papel do franqueador. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu falei que vocês podiam me interromper, ninguém interrompe. Não? Tá bom, vou continuar. E uma outra questão também importante é sobre a gestão da equipe. Né? O papel do franqueador em relação à equipe
disseminar as boas práticas. Então, quem é que tem uma equipe mais antiga, que tem um baixo turnover, que tem excelentes instrutores, cozinheiros, o que quer que seja, né, as pessoas da operação? Quem são essas pessoas? Traz essas pessoas para a rede, para uma reunião, para conversar, para dar o caminho das pedras. Esse é o papel do franqueador. Mas ele não vai lá selecionar o cozinheiro para você necessariamente. Não vai. Tá? Ele vai treinar a pessoa, ou de repente que foi contratado, ou ele vai treinar um supervisor que vai multiplicar, mas ele não vai para o mercado, para o Vagas, enfim, para a internet, para o LinkedIn, procurar um funcionário para a equipe. Eu tenho uma pessoa que está dando problema. Ele pode até dividir a visão dele sobre aquele problema com o franqueado, mas ele não vai resolver o problema. Ele não vai. Então, nessa parte, o negócio de franquia é muito parecido com o negócio próprio, em várias partes, né? Mas nessa, então, a gestão da equipe, o clima, as contratações, isso tudo, vocês vão precisar ter as ferramentas, né? Como eu falei, vejam os manuais, vejam o que são as habilidades que são aí solicitadas para vocês fazerem a melhor escolha. Mais uma vez feita a escolha, as consequências boas ou ruins, quem vai lidar vai ser a equipe da própria franquia. E aí, eu nem sei quanto tempo tem, eu tendo a ser rápido. Que horas são? Tá. E aí, a gente tem só uma última pergunta, que é o que esperar de franqueados e franqueadores. Ontem eu estava aqui na palestra do professor Rogério Gama, e ele falou, né, que relação de franquia não é um casamento. Eu concordo, não é um casamento. Às vezes até parece, mas não é, né? É um casamento, mas ela tem que ser uma parceria comercial, tá? E aí vem tudo o que eu falei até agora. Vai ser preciso entender o papel de cada uma das partes. A transparência nessa relação é fundamental. Se o franqueador começar a... Ninguém quer contar derrota, né? Todo mundo conta as vitórias. Mas se ele contar só todas as vitórias, se em momento nenhum ele te der alguma pista de que ele não é perfeito, desconfie, porque não existe casamento perfeito. Você casa e depois você descobre que tem um monte de coisa que não era bem o que você achava, né? E na franquia é exatamente a mesma coisa. Mas é uma parceria em que os dois lados vão precisar conviver com as boas práticas, o lado bom e as imperfeições também, né? Mas se vocês fizerem uma seleção criteriosa, né, e como em qualquer parceria, vocês vão diminuir muito o risco dessas diferenças serem tão grandes de vocês não estarem satisfeitos, né? Então isso vai passar muito pelo processo de seleção que vocês fizeram antes de chegarem a efetivamente comprar a franquia. Comprou a franquia? Vai lá nessa parte toda de responsabilidades do franqueador, se reúne com ele, conversa e reforça a parceria e segue junto. É isso. Estão aqui meus contatos. Obrigado. Eu queria abrir... o Rogério é o autor do livro, ó, viu? Apareceu já o livro dele ali. Eu queria abrir para as perguntas. Por favor, façam perguntas, porque a gente tem tempo. Tem tempo. Se alguém tiver, é só levantar a mão. A gente tem microfone aqui atrás. Aqui, olha. Boa tarde. Meu nome é Marcos. Só uma dúvida, você falou sobre o consultor de campo. Na realidade, eu queria até inverter, você está falando de franqueado, queria falar um pouquinho de franqueador. Qual seria a necessidade hoje de um consultor de campo a partir do momento inicial de um franqueador? Ou seja, a necessidade hoje de ter um consultor de campo de uma nova franqueadora, vamos dizer assim.
Uma franqueadora está começando. Isso, correto. Porque a partir do momento que a gente tem pouco recurso nesse momento. Você não precisa ter uma terceira pessoa se você der conta, tá? A grande questão é, quando você está começando, você é o marketing, você é o DP, você é a seleção, você é tudo, né? E você está trazendo uma outra pessoa para acreditar no negócio que você está vendendo. E muitas vezes você vai fazer melhor do que qualquer consultor de campo no mundo, porque foi você que criou o negócio, você entende tudo melhor do que ninguém. Enquanto você conseguir dar conta, faz parte desse crescimento inicial, né? Não dá para você, com pouco recurso, geralmente os franqueadores não começam ricas e, né, cheias de dinheiro para investir. Você consegue, sim, dar o suporte ali até muito melhor do que qualquer outra pessoa que você vá contratar. Mas você vai ter que estar muito atento de qual é o limite que você vai poder ir para você não... em inglês a gente fala jogar a criança fora junto com a água do banho. Tá? Então, é meio isso. Senão você vai jogar a criança fora junto com a água do banho. É o feeling, exatamente. Você vai ter que ter esse feeling, né? Don't throw the baby out with the bathwater. Tá? Tem mais uma pergunta ali. Acabou a pilha? Boa tarde, me chamo Salvador. Parabéns pela apresentação, bem tranquilo. Agora, na sua visão, a gente está sempre escolhendo aqui a melhor franquia para a gente aderir, né? O que você sugeria para a gente em termos de escolher a melhor opção? Tá. Muitas dicas que eu dei aqui, se vocês andarem um passo atrás, vocês aplicam na escolha, tá? Mas se você vai escolher uma franquia, você deve escolher alguma coisa que você tenha afinidade, tá? Então, eu não gosto de cozinhar, comida, esse negócio, nem entro na cozinha, não vai comprar uma franquia de um restaurante, gente. Não vai dar certo. A probabilidade disso dar certo é baixíssima. Num bom português, vai dar merda. Não vai funcionar. Agora, adoro cozinhar, sempre tive um sonho, acho que é um mercado potencial, eu nem gosto de cozinhar. Mas eu gosto de comer, eu gosto do negócio, acredito que tem potencial. Não ligo de entrar em cozinha, de ficar com cabelos com cheiro de comida. Ok, vai, né? Uma outra coisa, no meu mercado, eu recebo muita gente que não quer varejo, não quer alimentação, não quer shopping, por conta do ritmo, das horas de trabalho. Então, eu quero ter uma franquia, mas eu quero ter férias junto com os meus filhos. Eu quero estar sábado e domingo em casa. Uma franquia de educação vai atender parcialmente isso muito bem. Você não vai poder ficar o tempo todo de férias do filho fora porque é o período de captação. Mas você consegue, porque os professores vão estar de férias, não vai ter aula, né? A escola não funciona domingo, não funciona feriado. Então, eu quero aliar ter um negócio com ter uma vida social e continuar aproveitando o que eu tenho. Então, você vai ter que ver. A primeira dica é essa, né? A outra, que tem várias, tá? Mas eu vou dar só mais uma, que é conversar com o máximo de franqueados da rede que você puder, tá? Não converse com um ou com dois, porque você pode ter pessoas tendenciosas por algum motivo, né? Às vezes não deu certo e você pode achar que é a franqueadora e é o próprio franqueado, você conversa com outras pessoas e descobre que não é bem aquilo. Então, conversa com o máximo possível de franqueados da rede antes de tomar uma decisão. Tá? Boa tarde, meu nome é Rafael. Quando você falou de marketing local e você falou que a própria franquia deve financiar isso, no caso, o franqueador não deveria supervisionar e autorizar antes a franquia fazer isso? Não deveria ter uma supervisão? Sim. Geralmente os contratos de franquia, eles trazem... Tá bom. 5 minutos total?
Tá. Eles trazem regras muito claras sobre o marketing, tá? O que pode, o que não pode, o que tem que submeter à aprovação. Isso já vem muito bem detalhado no contrato de franquia, inclusive, muitas vezes, o percentual do faturamento que deve ser gasto em marketing local. Tá? Então, você tem, geralmente, 3% a 5%, esse percentual que costuma vir no contrato como obrigatório para ser investido localmente, e as regras vêm todas detalhadas lá. Então, por isso que é muito importante ler bem o contrato para entender. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Ok, vamos ao sorteio então? Antes disso, quero te agradecer, Márcio. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi bem bacana. Obrigado. Tá bom? Obrigada por ter vindo. Obrigado, gente. Meu contato está aqui, quem quiser. Eu não uso muito Instagram e Facebook, mas eu uso muito LinkedIn. Então, quem quiser me adicionar, eu acesso bastante. Ô, Márcio, aproveitando que o Rogério está ali, você não quer fazer as honras da casa? Sim, Inventa uma pergunta. Ele vai até autografar esse aproveita. livro. Esse é o momento que eu me sinto assim, Silvio Santos naquele. Vou naquele de sempre do aniversário, né? Quem faz aniversário em novembro? Já teve algum aniversário? Você já ganhou aniversário? Que não tenha que não tenha ganho. esse livro ainda, porque a gente faz essa pergunta. Que dia que vocês... Porque é o mais próximo de hoje, tá? 16? 28? Então você ganhou. Qual o seu nome? Isadora, parabéns. Viu, já compensou ter ficado sentado aí 1 hora. Parabéns, obrigada, Márcio, mais uma vez, tá? Tá bom, obrigado, gente.